Fala pessoal, estou novamente aqui para falar da questão do comportamento então dos sólidos e dos fluidos, as tensões de cisalhamento, né? Ou tensões cisalhantes, ou mesmo tensões cortantes que agem sobre eles, né? Que são aí as formas que a gente consegue verificar a diferença de comportamento, né, dessas substâncias, desses materiais que a gente tem aí no nosso dia a dia, tá? Pessoal, primeiramente, tá? O que é uma tensão de cisalhamento? Eu acho que é muito importante discutir isso com vocês, tá? Primeiro, né? A tensão de cisalhamento ela vai surgir a partir do momento da ação de uma força sobre uma dada superfície, né? Ou sobre um dado corpo, tá? Então, digamos que a gente tem uma força F, que eu estou desenhando aqui, que atue sobre essa faceta, né, desse nosso sólido, tá? Então aqui eu tenho uma força F atuando sobre ela, tá? Como essa força, tá, ela tem uma certa inclinação, é importante que a gente fale sobre isso, né? Ela tem uma certa inclinação θ sobre essa superfície. A gente precisa recordar que essa força, então, ela pode ser decomposta, né, e considerada a ação de duas forças, né? Uma primeira força horizontal ou paralela à superfície, que a gente chama de força tangencial. Tangencial porque ela tangencia essa superfície, certo? Então, essa força Ft, que é uma composição da nossa força F que atua sobre o corpo, tá? E uma segunda força, que é uma força perpendicular à superfície ou uma força vertical, atuante aqui no caso para baixo, tá? Que é chamada de força normal, tá? Força normal é uma força que é aplicada, pessoal, força aplicada perpendicularmente à superfície, tá? Por que é importante essas duas forças? Tá? Se eu tenho uma força normal, ou seja, perpendicular à superfície, essa força ela vai gerar uma propriedade chamada pressão, né? A gente vai ver ela um pouquinho mais para frente, tá? Ou ela vai estar comprimindo, né? Pressionando a nossa superfície, tá? Essa força tangencial, ela tem a ideia de gerar um deslocamento dessa placa, tá? Ou gerar uma deformação, ou seja, tentar fazer uma cortante, né? Cortar esse material. Então, realizar um cisalhamento, tá? Então, isso daqui vai gerar-se para nós uma tensão de cisalhamento. Na verdade, ali em cima eu defini para vocês pressão, mas seria que, na verdade, uma tensão normal, tá? É que a gente vai considerar como princípios médios, né, que essa tensão normal seria igual à pressão. A gente vai ver isso mais para frente, mas isso seria formar para a gente uma tensão normal, enquanto que essa gera uma tensão cisalhante, tá? E essa tensão cisalhante atua sobre os corpos, tá? Então, essa força tangencial ou paralela, ela forma essa tensão de cisalhamento, puxando essa placa, né? A gente pensar que essa placa embaixo está presa, né? E a parte de cima está livre, você vai ter então aqui uma força levando essa placa para cá, enquanto a parte de baixo vai tentar ficar fixa. Então você vai gerar uma deformação, tá? Então a tendência é que esse corpo ele se deforme pela ação dessa tensão de cisalhamento, mudando-se a sua configuração. A mesma, né, relação com a pressão, ela vai gerar uma compressão do material dependendo da sua resistência, tá? E nós temos aqui vários tipos de configuração, né? Teríamos também a questão de uma tração, né? No caso, se mudássemos, aqui seria uma pressão. Se a gente tivesse uma outra situação como esta, a força ela está agindo nesta situação, você tem uma força tangencial também, tá? Que vai gerar, neste caso, uma tensão de cisalhamento, só que nesse caso você teria essa força normal atuante para cima, né? Então essa força normal que nós teríamos aqui, ela não estaria gerando uma pressão, mas sim uma tração,
tá? Estaria tracionando esse corpo. O pessoal da engenharia civil, provavelmente, né, faz esse tipo de estudo, ou seja, uma tensão normal gerando uma compressão de um lado de uma viga e do outro lado, né, automaticamente ela vai estar gerando uma tração, né? Então ela faz uma compressão na viga na parte superior e uma tração na parte inferior. Mas bom, digamos ali que não é a ideia do foco nesse momento. Tá? Então, como que a gente calcula essa tensão de cisalhamento considerando valores médios, né? Porque, na verdade, a gente tem um diferencial a ser tratado, né? Então, a tensão de cisalhamento ela é representada, então, pela letra tal, a letra grega tal, e ela é igual à força tangencial, a nossa Ft, tá? Ou a nossa força paralela à superfície, dividido pela área dessa superfície. Né? Ou seja, ela é a distribuição da força tangencial sobre a superfície na qual ela atua. Tá? Depois a gente vai ver que a pressão ela é a distribuição da força normal sobre esta área. Tá? E as unidades, né? Nós temos no sistema técnico, que é o MKS, né? A gente fala que a tensão ela é medida em quilograma-força por metro quadrado. Né? Então, quantos quilos, né, para cada metro quadrado de superfície você tem. Tá? No sistema CGS, que é o sistema centímetro, grama e segundo, você tem aqui o DINA por centímetro quadrado. No caso, 1 DINA, né, unidade de força ali, de 1 DINA é 1 grama por centímetro segundo ao quadrado. Lembrando que o Newton, né, é quilograma metro segundo ao quadrado. Né? E no sistema internacional, Newton por metro quadrado, e é no sistema que a gente vai estar utilizando. Tá? Então, a tensão de cisalhamento atuando sobre sólidos. Tá? O que ela faz nesse sólido? Né? Então, se a gente considerar que o nosso sólido, né, preso entre duas placas planas, né, uma inferior fixa e a outra superior sobre a ação de uma força tangencial, Ft, né, na direção do plano da placa, né? Então aqui essa parte inferior ela é fixa e essa parte tem uma outra placa sobre uma ação de uma força tangencial. Tá? O que vai acontecer? Né? Esta força F, né, tangencial sendo aplicada, ela vai gerar uma deformação. Então a parte de baixo vai ficar contida e ela vai ser deformada, gerando esse ângulo, né, esse ângulo de deformação do nosso sólido. Tá? Era um ângulo reto, ele passou a ter aqui uma certa inclinação gerado por essa força. Tá? Enquanto essa força for mantida, ele vai ficar sobre essa nova configuração. Tá? Provavelmente, ao dispersar essa força, ou seja, essa força cessar, esse corpo ele volte para o estado inicial. Tá? Desde que essa tensão de cisalhamento não seja uma tensão muito grande. Né? Os corpos sólidos eles têm 3 estágios. Né? Qual que é o primeiro estágio? Chamado deformação plástica. Tá? Também não é muito importante para o nosso estudo, mas a deformação plástica, ou seja, ele deforma nessa relação, tá? Cessada a força, ele retorna à configuração inicial. Né? A deformação elástica, né? Deformação plástica, que ele vai deformar, tá? Mas cessado essa força, essa tensão de cisalhamento, né? Ele não retorna mais à configuração inicial, ou seja, a estrutura dele foi comprometida, foi alterada pela ação dessa força. E temos a relação do ponto de ruptura. A tensão de cisalhante foi tão grande que rompeu essa placa, ela quebrou ou separou o corpo sólido. Por isso que ela também é chamada de uma força cortante. Tá? Então, mantida essa força F constante, nota-se que o sólido se deforma angularmente, como representado na figura B, tá? Até alcançar uma nova posição de equilíbrio estático. Né? Nessa posição, as tensões internas equilibram com a força tangencial externa. Somente uma variação de força Ft faria com que houvesse modificações no sólido. Ou seja, enquanto que você tem essa força aqui, as próprias moléculas geram uma força contrária de forma a equilibrar. Inicialmente essa força ela é pequena, tá?
conforme vai aumentando a deformação, ela vai aumentando até gerar o ponto de equilíbrio. Tá? E no fluido, como que isso acontece dentro de um fluido? Tá? Um fluido, se a gente considerar ele dentro de duas placas, na mesma ideia do sólido, tá? Quando eu aplico essa força F de T, vai ocorrer uma deformação, tá? Assim como o sólido. Porém, essa deformação ela vai continuar, tá? Independentemente, né, da quantidade de força aplicada. Ou seja, o fluido ele vai continuar se deformando. Né? Ele vai embora. Ele só vai parar de se deformar caso essa força tangencial ela cesse. Tá? Bom, a primeira observação importante nessa experiência é que os pontos correspondentes do fluido e da placa continuam em correspondência durante o movimento. Assim, se a placa superior adquire uma velocidade v, os pontos do fluido em contato com a placa, então seja contato com a placa superior, tá? Adquire a mesma velocidade com que essa placa está se movendo. Tá? E os pontos do fluido em contato com a placa inferior, né, fixa, ficarão parados junto a ela. Né? Isso é uma questão do princípio da aderência que a gente vai estar falando um pouquinho dele na próxima unidade. Tá? Os pontos de um fluido em contato com a superfície sólida aderem aos pontos dela, com o que estão em contato. Né? Então o fluido ele vai aderindo a essa superfície. Tá? Depois a gente vai falar sobre o escoamento de fluidos. Né? Na próxima unidade a gente vai fazer uma representação um pouco maior. Tá? Então ele vai aderindo a essa superfície e ele vai seguir um gradiente de velocidade, aqui velocidade nula na parte de baixo, a parte de cima com uma velocidade igual à da placa. Né? Então você vai ter um gradiente de velocidade, onde a maior velocidade é na parte de cima, a menor velocidade é na parte de baixo. Tá? Então, a segunda observação é que o volume ABCD de fluido entre as placas, né? Então o volume, ele deforma-se continuamente sob a ação de uma força tangencial. Tá? Então não alcançando uma nova posição de equilíbrio. Tá? Então dessa forma podemos definir que o fluido irá deformar-se infinitamente enquanto estiver sobre a força tangencial. Ou seja, o fluido até oferece uma resistência, né? Uma força contrária, mas essa força ela não é capaz de equilibrar essa força tangencial. Então ele continua a escoar, ele continua a se deformar com a ação dessa força. Tá? Então, o sólido ele tem por garantia que em um certo ponto ele se deforma, a ação de forças internas iguala a ação de força externa e ele para a deformação. O fluido não, ele vai se deformando indefinidamente. Tá? Isso nos leva à definição formal de fluido. Tá? Então, o fluido ele é uma substância que se deforma continuamente quando submetido a uma tensão tangencial constante qualquer, tá? Qualquer, então menor que ela seja, ele vai continuar se deformando, tá? Ou, em outras palavras, fluido é uma substância que, submetida a uma tensão tangencial constante, não atinge uma nova configuração de equilíbrio estático. Ele vai continuar se deformando indefinidamente e infinitamente enquanto essa força agir sobre ele. Certo? Pessoal, esse vídeo fica por aqui. A definição de fluido é essa, né, ou definição de fluidos, e no próximo a gente vai falar das propriedades dos fluidos. Grande abraço, até daqui a pouco.